E me sinto muito feliz hoje dessa forma. E não tenho medo do toque, não. Também não tenho medo do toque. Percebo que era muito rústico isso lá com os meus pais, né? Foi um tempo bem difícil, onde o homem mantinha uma carapuça. Acho que hoje a gente já atravessou uma boa parte dessa vulnerabilidade. Só gostaria de colocar isso e dar boa noite para vocês. Obrigada, Carlos. Obrigada. Edson. Com essa pergunta, eu conecto a uma questão de vulnerabilidade. Para mim, há pouco tempo, representava não ser japonês. Né? E esse era o discurso histórico que eu vinha carregando. Né? E não mostrar o sentimento. Né? Por mais que tenha essa imagem, né, de tudo. E aí estava conectado também à insuficiência. Então, me veio isso agora. O discurso histórico da vulnerabilidade diante do meu sangue, né, dos meus antepassados. E eu venho de uma família, a partir da minha mãe, de Nagasaki, onde teve a bomba atômica. Eles estavam aqui, muitos parentes morreram. Então, tem todo esse lado também. Então, isso que eu divido com vocês. Essa parte da vulnerabilidade ampliada diante de um discurso histórico que eu trago e eu trabalho ele. E eu sou relativamente rebelde com relação a isso, um rebelde construtivo, diria, né? Então, é isso que eu divido, essa parte da vulnerabilidade. Carlos, você falou sobre o motoclube, é isso? É moto? Sim, motoclube. É Harley Davidson? Tem tudo. Ah, tá bom. É que eu também... que é tão engraçado essa questão, a gente costuma beijar e tá tudo bem. Na irmandade das duas rodas, né? E talvez isso é uma coisa muito comum. Né? Eu também tenho moto, gosto, e eu acho que isso existe lá num grupo que a gente viaja, atravessa os Andes, é muito comum, né? Muito comum no grupo que a gente anda. Então, isso é uma irmandade que já existe. Obrigado. Margarita, tem aqui o Davi... E você, Flamir, só para concluir aí, e você pode até, Matsu, saber, o nosso motoclube chama Bodes do Asfalto. Imagina deixar um barbudo desse e ainda pertencente ao Bodes do Asfalto. Deve ser bem interessante. E cheira óleo, deve ser, porque a Harley Davidson, deve ser alguma coisa assim, tô brincando. Ó, tem aqui o Davi trouxe o que significa para ele, né, a vulnerabilidade. Para mim é ter coragem de falar sobre meus defeitos, sobre minhas derrotas, algo que tenho muita dificuldade. Isso. Não é fácil, né, Margarita? Porque você falou a questão do homem em relação a... eu vejo que é considerado, por exemplo, emocionalidade para o masculino como algo que não tem valor. E não é permitido, porque isso não é sinônimo de ser homem. Homem não sente. Exatamente. Homem não sente, isso é uma... E aí, uma relação, Margarita, porque assim, como que dá para ser vulnerável se nós recusamos a emocionalidade? A pergunta que eu faria assim é, para que ser vulnerável? Mas depois, daqui a pouquinho. Tá bom, porque, tá bom. Então vamos lá, tem outras aqui. A Isis, que ela colocou, vulnerabilidade é ser humano. Ter sentimentos, ter medo, angústia, amor, alegria. É ser quem nós somos e aceitar isso sem ter receio. Isso. Eu acho lindo. Mas isso eu mesmo. não sei se é fácil. Na boa. Aí o André vai falar. Fala, André. Também faz parte dos barbudos beijoqueiros. Sejam bem-vindos. Para mim, a vulnerabilidade é a capacidade ou a possibilidade da gente estar exposto. Aí, para mim, eu vejo exposto
diante de N coisas. Por exemplo, do lado profissional, você se expor a riscos, a desafios de carreira. No lado relacional, você está exposto a compartilhar suas emoções e receber o compartilhamento da emoção dos outros, do seu parceiro, da sua parceira. Perante os filhos, está na exposição do trabalho de educar, né, de construir ali uma vida, enfim, né? Eu acho que eu vejo muito vulnerabilidade com essa questão relacionada com a exposição, né? Seja de sentimentos, de competências, de incompetências, de N coisas. Isso. Obrigada. O que mais, Vlamir? O que mais colocaram? Eu trouxe também, mesmo que ele, que é o André, né? Aí o Juliano, ter coragem de ser autêntico e se expor também. E é um caminho para o sucesso. Aí o Tiago que está trazendo também da inovação. Uhum. É verdade. E vulnerabilidade é ser você mesmo. E às vezes não ser aceito. Que eu escuto, em outras palavras, é ser autêntico, né? Uhum. Isso. Se permitir a se expor é o que pareceu bastante, né? Muita exposição. Vulnerabilidade, aqui o Daniel ele trouxe, é perceber nossa fraqueza, nossa falha, nossos desvios. A questão é saber o quanto de espaço devo dar a ela. Uhum. Isso aí, por aí vamos nessa conversa. Eu lhes queria contar assim, ó. Eu não sei se vocês, já imagino que alguns já escutaram falar disto, mas eu acho que sempre é muito relevante. Nós como seres humanos, nós somos os seres que nascemos em uma condição de maior vulnerabilidade na natureza, entre todos os seres vivos. Nós somos os seres humanos que não sobrevivemos se não tivermos o cuidado. A gente, não sei se vocês já viram nascer, já vi nascer um bezerro, eu nunca lembro como se fala, um terneiro. Sim. Bezerro? Bezerro, pode ser. Quando nasce um bezerro, eu já vi. Ele nasce todo tremelique, assim, nasce, pronto, sai e tal, e depois já logo tá todo tremeleque, fica em pé, e ele precisa conquistar ficar em pé para poder mamar, porque se ele não conquista esse ficar em pé e mamar, ele não sobrevive. Se vamos a outros tipos de seres vivos, saindo dos mamíferos, tem, por exemplo, os répteis, eles nascem e já saem correndo, e às vezes tem que correr porque senão a mãe devora eles. Isso acontece com os jacarés. Quando o jacarezinho sai do ovo, você manda rápido porque a mãe come. Não tem esse vínculo materno, né? Nós, como seres humanos, a gente precisa do outro. Não temos como nos sustentar sozinhos, não conseguimos. E isso faz parte de sermos seres humanos. Não é que eu poderia ser menos vulnerável, porque se a gente não vive esse processo de vulnerabilidade, a gente não desenvolve o sistema neocortical. A gente não consegue fazer os links, todas as sinapses neuronais de conexão. E a gente demora mais de 1 ano para ficar em pé. Não tem nenhum outro ser na natureza que demore tanto tempo para ficar em pé. A gente demora 7 anos para conquistar uma motricidade fina. Mas esse tempo é necessário para que a gente possa ir desenvolvendo. E a parte intelectual só chega lá a partir dos 9 anos, 8, 9 anos, que já começa a ter uma abertura mais condizente para essa parte. Mas a gente não se dá conta que isso é essencial para o ser humano. E é nessa necessidade, nesse espaço vulnerável, e que é necessário para viver e conviver, é que a gente se faz humano. Nós nascemos humanos, biologicamente, com a condição, né? Somos humanos, mas a gente se faz humanos no conviver. É nesse espaço de vulnerabilidade. Isso é algo que é muito importante a gente ter claro, em conta. A nossa possibilidade de nos tornarmos seres humanos, que significa tornarmos seres humanos. Pessoas adultas,
com autonomia, que têm uma ética social, que são compassivos com os outros, que estão disponíveis para colaborar, que são criativos e inovadores, que sabem aprender e que sabem sonhar e que têm talentos e desenvolvem seus talentos. São os seres humanos plenos. Para a gente chegar nisso, precisa da vulnerabilidade. Precisa de viver e conviver com o outro, de se deixar transformar nessa convivência. Agora, o que acontece na nossa sociedade? Cada vez mais é restringido esse período de vulnerabilidade. Hoje, crianças chegam cada vez mais cedo nas escolas e entram na cultura de serem cobradas por desempenho, por resultados, porque têm que dar conta e entram no mundo da competição, da dominação e da negação. E elas vivem uma vulnerabilidade que já precisa ser fechada. E então, não conseguimos sermos seres humanos plenos nesse nosso desenvolvimento, né? A vulnerabilidade, ela é um espaço essencial. E como nós todos somos resultantes de uma cultura que não permite a vulnerabilidade, aqui estamos nós, em grupos de autodesenvolvimento, fazendo coaching, fazendo terapia, querendo aprender a desenvolver isso que a gente não teve oportunidade. Porque a nossa cultura de dominação não nos permitiu ser vulneráveis. E quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala de ser genuíno, de ser corajoso, de se sentir digno, esses valores, eles acontecem quando a vulnerabilidade está presente. Então, ser vulnerável não é... não sei se eu quero ser vulnerável. Ser vulnerável é uma condição muito essencial no nosso desenvolvimento. E quantos anos a gente carrega isso, né? O Salazar trouxe uma questão de despisse das armaduras, né? Isso. Porque quantos anos a gente já vem trazendo na cultura isso daí? E o Daniel, ele trouxe inclusive a questão do discurso histórico. A gente não pode nem responder não sei. Aliás, Exatamente. Nós somos pagos sempre para responder. Uhum. Isso que ele trouxe aqui. Então, e aí precisamos desenvolver, que ele trouxe, o julgamento da insuficiência. E essa insuficiência, ela tudo isso, todas essas coisas são descrições da cultura da dominação, da cultura da negação, do patriarcado, né? Que o patriarcado não fala do homem, o patriarcado é uma cultura da qual somos resultantes, homens e mulheres, né? Pois é. Então, na pergunta que eu tinha aqui era, será que, tipo assim, vale a pena a gente se esforçar para ser vulnerável? Ou de que abrimos mão, se abrimos mão da vulnerabilidade? Isso é uma pergunta? Sim, perguntas que me ocorrem aqui para nós conversarmos. Então tá bem, então vou aproveitar isso porque para mim eu venho refletindo muito nisso e abrir mão da vulnerabilidade é abrir mão de mim mesmo. Uhum. Só que para ser eu mesmo, eu tenho que me utilizar, ser vulnerável. E esse é um exercício que eu confesso que não é nada fácil para mim. Que eu tenho uma armadura mental, né? Tenho uma armadura de que não posso ser criticado, são os medos que vêm. E para mim é um exercício constante. Uhum. Exatamente. Eu acho que para mulheres também, né? Não somente para homens, mas para mulheres eu vejo que também tem essa questão. Porque, a mesma questão. Porque como a cultura é patriarcal, na mulher também está embutida essa cultura. Muito forte. Exatamente. Por isso que eu falo que não dá para trabalhar só com o feminino. Vamos trabalhar só com as mulheres. Não dá, precisamos trabalhar homens e mulheres, porque é no conviver, é na relação
que a gente vai poder acessar essa vulnerabilidade, né? Quando você, por exemplo, quando eu me coloco vulnerável numa relação, aí teve uma pergunta, né? O quanto que eu me exponho para ser, quanto que eu me coloco então vulnerável? Isso vai depender da relação. O Mauro está colocando aqui, ser vulnerável seria então poder cuidar do outro e deixar de ser cuidado pelo outro? Sim, também. Também. E quanto que a gente permite? Assim, no nosso íntimo, tá bem? Cada um aqui permitir ser cuidado. Porque para mim também, se eu falar preciso ser cuidado, para mim já vem uma questão de fraqueza. Isso. Então eu não sou capaz suficiente. Uhum. Sim. Marcelo. Foi. Essa questão da vulnerabilidade, né? Você colocou essa coisa aí do ser cuidado, né? Me fez relembrar umas situações pessoais, né? Quando eu não tinha um certo entendimento, eu sempre questionava essa questão, né, do ser vulnerável. Eu observava, né, esse contato maior que as meninas tinham. A gente vê isso muito na escola, né? Já começa ali na fase da infância, adolescência, os homens, né, sempre separados e evitando contato. E eu sempre me questionava, mas não entendia. E ao longo da minha vida, as relações que eu tive com as mulheres também, e é aí que a gente vê outro ponto. Muitas mulheres não querendo se mostrar vulneráveis, né? Isso. Por não quererem parecer fracas, não se entregarem, não se deixarem ser cuidadas, né? Isso também eu percebo que gera um outro conflito com o homem que tem a dificuldade já para se entregar, para querer ser vulnerável, tem toda essa dificuldade de expressão, a começar pela fala, e aí ele encontra um modelo também de relação em que a mulher acaba também reforçando, mas não porque ela quer, porque ela está envolvida também nesse contexto de não poder se mostrar vulnerável, né? E ainda mais hoje em dia, né? Ela tem que estar ali concorrendo com o homem, né? Ela tem que estar disputando por causa de todo esse conceito social, né? Esse contexto social cultural, né? Então, quando você falou dessa questão, né, do cuidado, o Vladimir também falou do deixar ser cuidado, vem muito forte isso também, né? Que é difícil até para as relações se manterem sem essa troca, né? Enfim. Exatamente, Marcelo. Eu por isso que falo que assim a vulnerabilidade, assim, o patriarcado toca todos nós. As mulheres temos muita dificuldade de lidar com os homens e com os homens vulneráveis. Então aí é que a gente passa assim o rodo por cima. Quando a gente não tem essa sensibilidade para si mesmo e para o outro. Segredos de mulher, tá? Vou aproveitar aqui que estou entre homens. Aí as mulheres que estão aqui me confirmam ou não. Por exemplo, mulheres, a gente sempre diz assim, nossa, eu quero um homem forte do meu lado, que tenha presença, que tenha, né, pegada, que tenha um jeito homem. Só que aí chegam eles e a gente se assusta. Nossa, não, é muito difícil, não dou conta. E se ele vem sensível, amoroso, cuidadoso, a gente diz, não, é fraco, é débil, não tem isso que eu quero. Então, cara, o homem pode ficar louco, né, com a gente, né, porque a gente não tem claro, porque nós temos medo dos homens. Na nossa história, sabe, uma memória celular. Há uma memória que está impregnada em nós e que temos medo disso. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer o homem.
E nós, como mulheres, queremos muito um confidente, queremos muito com quem conversar, queremos discutir a relação. Só que nós mesmos, nessa cultura patriarcal, é exigente, então deixa os homens em um espaço de esquizofrenia, porque o homem não sabe como é que se tem que comportar. No outro lugar, os homens também entram em um padrão de exigência com as mulheres. A gente tem muita dúvida se somos boas o suficientes, bonitas o suficientes, fortes o suficientes, ou frágeis o suficientes para serem protegidas. Então, ambos estamos em espaços de exigência e de autoexigência que nos impedem de nos colocarmos vulneravelmente. Só que se a gente consegue dar esse passinho em direção à vulnerabilidade, e eu posso colocar as minhas necessidades, ou eu posso expressar o que eu preciso nesse momento sem ser uma exigência, porque, gente, o pulo do gato é a exigência. Se eu consigo me colocar com o outro sem a exigência, no que o outro tem a liberdade de querer ou não, de topar ou não, se a gente se coloca assim, então começa a existir o que a gente chama de respeito e de honrar o outro como ele é e na sua liberdade. E então a gente pode ir desarmando. Isso é um processo, não é fácil, não é de um dia para outro. Eu não sei se é difícil, porque na verdade quando a gente aprende a se relacionar vulneravelmente, fica muito gostoso. Fica mais fácil. Só que é um passo que tem que ser dado. E quando a gente dá esse passinho, começa a tomar gosto e vai. Só que dar esse passo é o maior desafio, porque como muitos colocaram aqui, é estar exposto. E aí, o que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo nessas... Eu não estou conseguindo ler o chat. Eu coloco lá, mas se me ajudam nisso? Sim, estou aqui olhando, tá bem? Jamia, eu posso falar? Oi. Vem, Mônica. Querida. Então, Margarita, eu tô com uma palavra que você falou ontem na nossa conversa, ela está ressoando em mim até hoje, que é a aceitação. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu estou aqui pensando, né, conversando. Eu entendo, sim, que a gente se constitui no relacionar. Até a fala dos dois homens antes deixa isso bem claro, quanto que a gente vai se tornando no relacionamento com o outro. Mas tem um outro relacionamento que eu acho que é o mais imprescindível para a gente viver na vulnerabilidade e que passa pela aceitação. Porque eu entendo que vulnerabilidade tem a ver com a gente aceitar que é humano. Porque está todo mundo esquizofrênico, não é só o homem não, a mulher também. A gente não aceita que é humano. E aí, através dessa aceitação, é que eu penso que a gente pode, através do relacionamento com a gente, é que eu penso que a gente pode evoluir no relacionamento com o outro. Isso. Agora mesmo, eu vou até agradecer ao Edson, na fala dele, eu me dei conta de um baita espaço de vulnerabilidade que eu nunca me dei. Mas, para acessar esse espaço, eu precisei primeiro estar aberta para o que ele estava falando, aceitar o que ele estava falando, do lugar que ele estava falando, e depois aceitar em mim. Então, assim, eu fiquei aqui fazendo essa reflexão desse outro relacionamento que antecede qualquer outro, que é o com a gente. Isso mesmo, Mônica, obrigada. Isso mesmo. Teve uma frase nestes dias que saiu aqui na mesa de jantar, que é assim, tem uma palavra que eu não gosto muito, né, que é autoestima. Mas assim, eu tenho uma autoestima tão alta que eu não aceito maltrato nenhum, nem de mim mesma.
A palavra autoestima eu não sou muito fã dela, mas a vulnerabilidade, e isso que você está falando da aceitação, Mônica, tem a ver com a gente se aceitar tão plenamente que nós não aceitamos dominação por parte de nós mesmos com nós mesmos. Uma atitude patriarcal minha comigo. Não aceito. Eu não preciso ser outra além de mim, né? Ninguém de nós aqui precisa ser outro além de quem já é. Aproveitando que você está trazendo, Margarita, o Evaí tinha trazido também que ele trabalhou na área de educação toda a vida dele. Então, o quanto que nas escolas não permite a vulnerabilidade. Desde lá do pequenininho, né? Que isso a gente vai levando para a fase adulta e isso persiste, né? E o Flávio, ele traz aqui, a vulnerabilidade é o estado natural do ser humano. O sofrimento vem da resistência, né? Principalmente de nós homens, em confiar na vida, na natureza, no outro, na outra, em si mesmo. Talvez isso possa ser transformação ao perceber a leveza de ser, estar vulnerável conscientemente. Gente, quando a gente aprende o mundo da vulnerabilidade, a gente aprende que a vida é mais simples. Se você quer, ou se você não quer, você quer ou não quer. Assim, não carrega expectativas de ninguém, não carrega exigências, não coloca exigências e coisas nos outros. E vive uma vida mais autêntica, porque não está carregada de peso. O peso que a gente carrega todo dia, toda hora, é desnecessário. Nos afasta do humano. Vocês já pensaram? Fala. Não, ontem assisti um vídeo da monja Coe e ela falou sobre uma parte sobre memórias. E ela falou, memória? O que é memória? Não sei, eu tô aqui no fluxo, né? Ela tá depois de a vida inteira meditando, ela tá no fluxo. Mas assim, a grande maioria de nós temos memórias. E eu, muitas vezes, as minhas memórias vêm muito forte. Enquanto você tem uma autoestima elevadíssima, a minha já não. Entende? Essa era uma frase tipo de sempre, não significa que a gente tenha, mas é um exercício. Entende? Então, assim, trabalhar isso, as nossas memórias, que muitas vezes o João deve estar aqui, eu acho que ele está aqui, eu assisti a live dele sobre meditação. E o André, ele trouxe que para a gente estar no estado de mais presença e as nossas emoções não nos influenciar tanto, precisamos só de 10 mil horas voo de meditação. Pô, caramba! Nessa vida eu não consigo. Mas, teve uma época que eu estive fazendo uma terapia. E nessa terapia, a terapeuta me dizia assim, fala, mas fala vulneravelmente. Porque estou com um problema com o meu marido e não sei o que. Tudo bem, fala, mas fala vulneravelmente. Aí fala vulneravelmente, como é que eu encontro a fala vulnerável, né? Porque, cara, a gente ficou de fazer tal coisa e você não fez. Estou cobrando, exigência. Ai, meu Deus, não é por aí, então calma. Espera. E esse é um exercício de aprender a falar e de aprender a ressoar, né? A sentir qual é que é a minha necessidade, o que eu tenho que comunicar nesta situação, neste momento, que seja expresso vulneravelmente. E isso eu acho que é um exercício de reflexão para todos nós, né? Aprender a falar. Sim. Tem aqui, a Lília está trazendo algo bem interessante. Sim. E quando você dá esse passo, né, mas o ambiente de relação, por exemplo, no trabalho,
lida com isso na cultura do comando e controle? E se você permite ser você, como lidar com esses julgamentos e suas consequências? Isso. Eu vou trazer um exemplo. Posso? Você me permite? Claro. Eu trabalho com programas de liderança em empresas, né? E uma gestora, ela trouxe para mim uma questão. Vlamir, e tem as avaliações, né? Essa empresa tem avaliações. Eu me abri com o meu gestor, que eu não estava sabendo, não dominava aquilo ali, eu precisava melhorar em alguns pontos. E ela foi super honesta, que aí eu considero uma vulnerabilidade dela em confiar nessa relação com o gestor. E esse gestor depois conversou com outro gestor. E quando foi para o comitê, esse gestor que ela tinha conversado, tinha colocado ela para ser num destaque, para ser até mesmo promovida. Né? E aí, nesse comitê, o outro gestor, lembra que você me falou isso dela? Sabe? Então, assim, eu compreendo muito bem, através de outras pessoas, e eu também já passei por isso, essa questão de como ser vulnerável no ambiente de trabalho, que a competitividade é tão valorizada. Eu não tenho resposta, tá? Tô sendo vulnerável. Eu acho que essas são perguntas que a gente precisa carregar. Não são perguntas para serem respondidas. Mas a pergunta que a Lilian colocou, eu acho que ela dá uma dica. Ela falou assim, o que eu faço com o que os outros acham? E eu acho que por aí vai. Porque quando eu sou vulnerável, quando eu me coloco de uma maneira vulnerável, eu estou me colocando de uma maneira autêntica. Não estou fazendo joguinho. Eu não estou querendo aparentar o que não sou. E não significa que fazer jogo e aparentar o que não sou seja ruim. É a estratégia que a gente dá conta de segurar para se sentir seguro e sobreviver. Então, não quero falar mal da estratégia. Mas, se eu me coloco vulneravelmente, eu estou em um espaço de autenticidade. Se eu estou sendo autêntica e o outro não compreende ou pensa outra coisa, ou não me acolhe do jeito que eu sou, ou não concorda, ali a vulnerabilidade, ela se torna também um instrumento de valentia e coragem, de dizer, esta sou eu. Entende? A vulnerabilidade é muita coragem. Porque fazer jogo e querer fazer com que as pessoas achem de mim o que eu mesma às vezes nem sou, e ali é onde a gente se perde. Então, o que fazer nas organizações? Viver as consequências do que significa ser autêntico. O que vamos fazer? Vamos viver, porque se a gente é autêntico, a gente vai ter relações autênticas. E se a relação não se sustenta quando eu sou autêntico, significa que essa relação não é de verdade. O João, ele acha E só complementar, e quando eu saio da minha autenticidade para que a relação se sustente, eu privo o outro de aprender sobre a vulnerabilidade e da autenticidade. Entende? Então, quando a gente é vulnerável, que significa ser autêntico, a gente vai viver as relações que tem. E vamos aprender a viver com o que é de verdade. Né? O João que quer falar alguma coisa. Uhum. Quero falar algumas, vou tentar ser breve. Oi, João, querido. Tudo bem? Tudo. Primeiro, eu quero, assim, não é do fundo, é do profundo do meu coração, agradecer esse homem com H maiúsculo, como eu dizia quando era homem com H maiúsculo, Vlamir, por ter aberto esse espaço, por ter esse projeto Homens com Propósito, que eu acho incrível, e ter aberto esse espaço.
eu me emociono com várias coisas que estão sendo faladas aí e queria pedir licença nesse espaço para dar um depoimento pessoal, contar um pouco da minha história, que eu acho que tem a ver, a meu juízo, com várias coisas que a gente falou. Pode ser? Claro. Então, assim, claro, a gente da ontologia sabe que eu vou falar de fatos e vou falar de interpretações, as explicações que eu dei, né, Margarita, Vlamir e quem tá aí. Mas então, eu não vou distinguir isso, eu vou contar reto, tá, para simplificar. Eu, desde pequeno, não tinha meu pai presente. Numa sociedade patriarcal, talvez por isso eu tinha um medo muito à mão. Eu escutava os meus colegas quando tinha alguma questão de conflito, eu escutava, eu vou chamar meu pai. E eu vou chamar quem daí, né? Eu fui educado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha irmã, 3 mulheres. E quando eu fui para o colégio, eu fui no primeiro grau, eu não fiz a partir do jardim de infância, eu sentia medo, assim, claro, a questão do pertencimento e tudo mais. E uma coisa interessante, primeira, que eu queria trazer do espaço do masculino é que era o seguinte, eu me identificava, julgo que no meu tempo de criança, o espaço da compaixão era o espaço do feminino. Então, quando alguém fazia alguma coisa que hoje se chama de bullying, ou algum tipo de sadismo, eu me conectava rapidamente com a pessoa que sofria o bullying. E na sua grande maioria, quem tinha atitude compassiva, ao meu olhar de criança, eram as mulheres. Enquanto os homens eram, digamos assim, mais sádicos, mais físicos, mais violentos. E isso começou a construir em mim uma percepção de que eu não era homem suficiente. Eu não tinha meu pai, porque eu tinha eu me identificava com os sentimentos femininos e não com os masculinos. Um dia, o meu avô ainda era vivo e o meu avô estava doente, me chama na cama e diz assim, Tita era meu apelido, tu é o homem da casa, eu tinha 10 ou 11 anos, tu é o homem da casa, tu tem que cuidar das mulheres. Como que aquele homem, aquele menino que se considerava sensível, nem sabia o que era compassivo, enfim, mas era cheio de medo, ia dar conta disso. Então, isso para mim foi um grande tema. E fui, digamos, começar a me desamarrar dessas questões, Margarita, Vlamir e demais, fazendo terapia. Bendito é o processo de autoconhecimento, seja qual for. Porque eu fui descobrir algumas coisas que na época eu não tinha nome, que eu julgava que tinha a ver comigo. Então, tem uma coisa que tu falou que tem a ver com o macho alfa, né? Que se diz do macho alfa, né? Que era um tema também para mim, porque todo mundo me achava querido, mas eu não sentia que eu era atraente para as mulheres. Porque as mulheres, ao final do dia, elas queriam, aparentemente para mim, elas tinham interesse no macho alfa, no cara que tinha respostas, no cara que era corajoso, no cara que não tinha muita conversa e tinha atitude, tinha pegada. E eu não me identificava com esse macho alfa. Mais insuficiência é engraçado, né? Menos suficiência para esse homem. E para concluir, assim, só para compartilhar com vocês, é uma jornada. Hoje eu olho com outros olhos por tudo. Eu já tive pena de mim mesmo, já me vitimizei, já me achei inadequado. Hoje eu vejo que tudo que eu passei, de alguma forma, me construiu em quem eu sou. Então eu agradeço de verdade por tudo. Mas ouvindo vocês, eu vejo, por isso que eu saudei tanto o Vlamir, porque é uma escravidão o ter que ser. A gente falando de vulnerabilidade, a Mônica trouxe o ser humano, né? Mas dentro das caixinhas do ser humano, eu tinha permissão para ser um tipo de homem. Esse homem, no meu espaço de ser aceito,
era um homem que eu não era e que eu de verdade nunca vou ser. E nem quero hoje, mas já quis. Então, para mim, tudo faz muito sentido. A compaixão, sim, é um espaço masculino também. Com certeza. A aceitação, sim, é um espaço masculino também. Eu, nessa jornada, a minha arma, é meio paradoxal isso, não sei se tu vai poder me ajudar, eu nunca consegui entender isso, Margarida. Mas a vulnerabilidade minha sempre me conectou com o outro. Porque eu aceitei, talvez, que de alguma forma eu tinha isso e eu abria os meus medos e as minhas tristezas com as pessoas, e isso me conectava, embora não me deixasse mais atraente para as mulheres. Para algumas, para algumas. Mas é engraçado que ao mesmo tempo eu vejo, assim, eu não sei, isso eu não sei explicar muito bem. Eu vejo que ao mesmo tempo eu durante, e estou tentando me livrar disso, eu me importo demais com o que os outros pensam. Então, é engraçado porque eu estou falando isso, um homem mais sensível, um homem fora do padrão, que hoje eu vejo que não era fora do padrão, ou sim era, mas que bom, não vejo problema nisso, mas ao mesmo tempo uma necessidade enorme de ser aceito. Tem uma coisa, João, que quero lhes trazer, vou aproveitar tua fala para trazer. Aí vem uma fala já mais do mundo das constelações. O que eu tenho observado nas constelações familiares? E foi nesse ponto que eu estive acompanhando alguns homens e grupos de homens. O vínculo que tem um filho com uma mãe e o pai, ou ser agressor, ou ser ausente, faz com que nós, como o homem, como filho dessa mãe, diga inconscientemente para a mãe: mãe, eu não serei igual a ele. E aí vem a negação do masculino. E esse é um peso que os homens carregam de negação da sua masculinidade. É uma promessa que você faz à mãe: mãe, eu não vou ser como meu pai. Eu não vou abandonar, ou eu não vou agredir, ou eu não vou... E ali está o buraco. Enquanto a mãe não seja capaz de dizer para esse filho: filho, você é meu filho, é filho de seu pai. E você parece com seu pai, e você é um homem bom. Talvez é um homem ferido, um homem que não esteve disponível, mas ele é um homem bom. Enquanto as mulheres não interditemos essa promessa do filho, os homens não vão ter permissão para serem grandes, sensíveis, fortes, presentes, porque há uma lealdade inconsciente na família e pelo filho, né? Então, os filhos que hoje não têm, que têm essa história de pais ausentes ou de pais agressores, precisam olhar para isso, porque todos somos filhos de um pai e de uma mãe. E quando você abre mão de um dos dois, você está abrindo mão da sua força e de seu ser inteiro. Então, essa tua fala, João, é muito relevante nesse sentido, né? Porque há um resgate a ser feito do pai e do masculino. E isso nos cabe a todos. Assim como também as mulheres acontece o mesmo. Se eu sou filha de um pai, que é um pai agressor, ou de um pai que é ausente, ou de uma mãe que é agressora e desrespeita os homens, que os humilha, então eu vou precisar trabalhar essa minha relação com meu pai e minha mãe para eu poder resgatar a minha essência feminina.
E o poder, minha conexão com as mulheres, para eu poder honrar os homens, respeitá-los, valorizá-los, mas não exigi-los de que sejam outra coisa que não os homens que eles são. E os homens precisam trabalhar, sim, muito o vínculo com seus pais, porque aí está a força do masculino. E se o pai não foi essa figura, muito trabalho pela frente, mas é um dever de casa. Aí muito importante. Eu vou lembrar aqui uma fala que veio lá no começo da conversa sobre aceitação. Isso. Né? A Mônica, inclusive, frisou aqui no chat, lá no início, que o mantra é aceitação. Esse é o meu mantra, gente. Aceitação, aceitação, aceitação. Eu acho que se a gente aceita, não é todo o caminho. A aceitação não é a cura, mas é o portal. Se você não cruza o portal, não começa o caminho. Então, a aceitação é nessa dimensão de começar os trabalhos, né? E aí o Salazar tinha trazido sobre as armaduras, né? Soltar as armaduras. Que eu enxergo que essas armaduras já vêm lá no nosso primeiros anos de vida, de até 3 anos. Então, assim, muitas das armaduras advêm de emoções como de rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Isso. E não existe uma família funcional. Todas as famílias têm uma disfuncionalidade, né? Isso. Então, assim, como que nós vamos soltando as armaduras? Tem que ser através da aceitação. Primeiro, em aceitar o pai como é que também ele fez o melhor que ele poderia estar fazendo. Não, mas não é aceitar assim, não. Tem que ter um pedacinho mais lá, mim. Sim, sim. O pai... Não, mas eu vou te falar qual é o pedacinho. O pai fez o suficiente. Assim como a nossa mãe fez o suficiente. E se eles não nos deram mais, sabe o que acontece? A gente assume a responsabilidade de ir atrás do que faltou. Mas eles foram suficientes. Quando a gente dá a suficiência aos nossos pais, a gente liberta eles e liberta a gente. Enquanto a gente não der a suficiência, eu aceito você, mas você você não deu conta, né? Fez um mínimo, ou você está sendo insuficiente com ele, você vai ser insuficiente com você. Então não vai ter vulnerabilidade. Porque quando a gente fica maior que os nossos pais e diz, vocês não foram o suficiente, a gente está estufado, a armadura. Armou. A gente fala assim, recolhe e diz assim, vocês foram o suficientes, obrigado. Não foram perfeitos, não, porque são humanos. E aí significa honrar os nossos pais, honrar a nossa ancestralidade, que fizeram o que fizeram. E passa a ser nossa responsabilidade consciente de seguir em frente, né? Como ensinaram os nossos mestres, Margarita, Humberto Maturana e Ximena Dávila, porque eu também fiz lá o programa de Biologia Cultural. Sim, que né? bom. Então, que eles dizem que um ser, e não se referem simplesmente ao ser humano, ele vem ao mundo para ser aceito, para ser amado. Só que o mundo é o que é, né? E cria todas essas armaduras da gente. E essa consciência que nos faz ir buscar um outro espaço. E muito interessante que eu assisti ontem à noite uma palestra de uma pessoa chamada Anete Guimarães, que ela se reporta às pesquisas do Richard Davidson, né, que é um grande neurocientista, que inclusive ontem, no final de semana, ele com outras pessoas fizeram um grande simpósio, o Simpósio Internacional Varela, que eu tive a oportunidade de participar, e que essa pessoa que assistia uma palestra dela no TED, ela comenta de algumas pesquisas do Richard Davidson sobre a questão da bondade, né? Como nós, seres humanos, não estávamos preparados para a bondade, como se isso fosse uma questão de
social, que a gente aprendeu socialmente e não estava presente na nossa gente. O que estava presente era a raiva, era o ciúme, a competitividade, e a gente não vinha com a nossa bagagem genética, com a bondade. Mas aí o Richard fez pesquisas com as crianças para mostrar que isso está dentro da gente, Exatamente. só que não estava sendo estimulado, né? Não estava sendo estimulado. Então, a partir do momento que ele foi trabalhar nisso, ele percebeu não só que esse estímulo à bondade, esse reconhecimento, não só dava às pessoas, desde crianças, uma força emocional, mas até uma força física maior. Quer dizer, essa vulnerabilidade que nos empodera, inclusive, em relação ao nosso próprio corpo físico, não só emocional, não só mental, espiritual, mas de uma maneira completa. Isso. É fantástico isso, né? Isso requer que a gente esteja consciente disso e faça o nosso trabalho, né? Que é esse que a gente está fazendo aqui ao compartilhar. Maravilhoso. Isso mesmo, Salazar. Que lindo, que linda contribuição. O Banzai aqui, ó, a minha filha, ela fala o seguinte: uau, aquele pedacinho que você falou da suficiência, né? Pô, esse pedacinho... É isso, filha, muito bem, Isis, isso mesmo, ele foi o suficiente. Foi um soco no estômago, obrigado por isso. Lindo, né? Lindo, legal. Olha aí, Flamília está sendo liberto, e ela também está se libertando. Com certeza, com certeza. O Evair, ele traz que na biodança é justamente esse ponto que é muito utilizado, que ele é mestre em biodança, que cada um dá o que tem, né? E por isso que a gente tem que aceitar os outros do jeito que eles são. E o Banzai, ele traz aqui: foram suficientes e farei a parte que falta, igual tomar o pai e a mãe. Isso. E aí, Banzai, não sei se estou certo aqui, é diferente para acessar isso? Acessar o humano, o quanto somos corresponsáveis e interdependentes diante da vulnerabilidade? É uma pergunta. Então, para acessar o humano, quanto somos corresponsáveis e interdependentes diante da vulnerabilidade? Estou me lembrando aqui de uma fala também do Maturana, da Ximena, que eles falam assim: quando a gente tem conhecimentos, muitos conhecimentos. Quando a gente entende, significa incorpora. Quando a gente entende, surge a ação ética. A ação ética surge depois do entendimento. O entendimento caiu a ficha, né? Tá. Então, quando a ficha cai, por exemplo, de que os meus pais foram o suficiente e que eu honro eles onde eles estiverem e que tudo que me deram eu recebo, naturalmente vem a ação ética de dizer: bom, o que não me deram, eu busco. E eu naturalmente tenho a força para ir a prover isso. Né? Porque eu me faço responsável, não fico mais em uma posição infantil de dizer: tá vendo que eles não me deram? Não, senão que eu tomo o que me deram e com isso que me dá força para ir para o mundo. Então, a gente é responsável pela nossa vulnerabilidade e pela nossa maneira de nos relacionarmos no mundo, carregando a nossa autenticidade. Gente, quando a gente é vulnerável, é autêntico. E quando a gente é autêntico, tem relações autênticas. E pode ser que muitas das relações que a gente tem na vida se desmoronem. Mas as que ficam em pé e as que venham a se erguer de novo são de verdade. Por isso vale a pena ser vulnerável. Por isso a vulnerabilidade, ela é uma essência humana. Nós temos a força. E se a gente não tem força, vamos buscar ajuda de quem nos possa sustentar e quem possa nos apoiar. Mas o ser autêntico e sermos nós é a jornada, né? E a vulnerabilidade é o caminho. Aqui, a Eloá, que está lá, Mafê Estevide, que é minha outra filha também. Mas é a Eloá, minha esposa, que está escrevendo lá.
Então, tá. saindo do mundo hostil e experimentando muito um mundo mais amoroso, sem ter vergonha de ser amoroso. Isso, isso. E o ser amoroso, como dizia o Salazar, não é uma coisa que a gente tem que fazer, eu esforço para ser amoroso. Nós somos amorosos. Naturalmente. Quando a gente tira a casquinha, fica amorzinho. Homens e mulheres ficamos. Homens e mulheres. E ficamos mais bonitos também. Margarida. Sim. Tudo bem? Queria fazer um comentário com isso que você falou, que me ocorre, né? Do ser amoroso também com a própria jornada. Porque existem algumas correntes, né, até na antroposofia, em outras linhas falam coisas parecidas, que existe uma engenharia que está por trás da nossa chegada aqui na Terra, e que então nós também escolhemos, ainda que não neste plano, a gente escolheu exatamente as características dos pais que a gente precisava. Então, o que eu entendo, assim, que não apenas eles fizeram o suficiente, mas que eles prestaram um serviço de vir para cá com as características deles, que era exatamente o que a gente pediu para a gente ter condição de desenvolver o que a gente queria aqui. E isso aí, mesmo. se a gente ainda teve um bercinho e um leite, ainda foi bônus, sabe? Assim, uma coisa... Isso mesmo. Eles não só foram o suficiente, sino que foram perfeitos para ser quem somos, né? Isso. É isso aí. Bom, gente, faltam 10 para as 9, o nosso compromisso era até as 9, aí eu queria então abrir um espaço para saber como estão, se tem alguma questão, alguma palavra, está aberto. Que estão levando? Vou falar mais um pouquinho. Vai, Carlos. Somos todos vulneráveis. A vulnerabilidade é ser livre. Eu quero aprender. Você me ajuda? Que lindo. Aqui nós ajudamos mutuamente, né, Carlos? Estamos em aprendizagem. Que lindo. Esse pedido, você me ajuda, é uma fala muito vulnerável. De que a gente precisa aprender a falar vulneravelmente. Eu acho que isso é um exercício para todos nós, né? Sou mesmo. E assumo isso. E acho isso bonito. O que mais? Podem escrever no chat, ou podem falar aqui no grupo, como é que estão se sentindo, se têm perguntas também, né? Não necessariamente para serem respondidas, mas para que iluminem o caminho. A Eloá trouxe aqui, e hoje nós como pais, né? Como somos? Como é, Vlami? Eu não entendi. Se a Eloá quiser falar, Eloá, para mim não ficou claro. Se eu acho que foi dentro do contexto. Você estava falando sobre a aceitação dos pais, né, da suficiência e tudo mais. E aí também tem um efeito agora nós, eu imagino que ela esteja falando de nós pais, para nossos filhos, né? E essa vulnerabilidade, como que é daqui para frente, gerações também. Tem uma fala que eu acho que as constelações são tão ricas nesse sentido, né? Tem uma fala que é assim, muitos pais hoje pedem perdão para os filhos, falam assim, nossa, filho, me perdoe, nossa, eu fui tão mau pai. E dentro das constelações a gente fala que essa é uma fala inadequada. Quando os pais pedem perdão para os filhos, é como se estivessem entregando a eles carregar, né? Eles agora que têm que perdoar. Se não perdoam, então é porque os filhos não foram bons o suficientes, né? Então a gente entrega a eles o peso
do pai que foi, ou da mãe que foi. Então, nas constelações, a gente utiliza muito a fala do eu sinto muito, eu lamento. Fiz o que podia, fiz o que vi, foi desse jeito que eu entendi, posso ver diferente, mas eu lamento, não tenho o que fazer. E ali, o pai carrega o peso, e então os filhos são livres de fazer da vida algo diferente. Então, isso é ordem. Nós, como pais, também somos muito vulneráveis, mas a gente precisa carregar os nossos atos, a nossa consciência, ou a nossa inconsciência, né? Se a gente não foi consciente, lamento, né? Que pena. Acho que mas o você Manuel, pode fazer diferente. o Manuel, Manuel, quer falar? Primeiro, eu queria te parabenizar, Margarida, porque eu participei da revisão do seu primeiro e-book, lembra? O assunto era esse. Fico muito orgulhoso nem falei. Muito nutritivo. E queria trazer para o grupo o seguinte, a minha maior questão não é nem tanto com a vulnerabilidade, embora a vulnerabilidade esteja implícita, que é a agressividade. Talvez esteja ligado com o meu ego, né? Que quando eu me sinto vulnerável, quando eu não estou domando o meu ego, entendeu? Para mim, estar sob o efeito do ego é onde que eu fico vulnerável, você entendeu? Porque eu não sou mais eu, sou uma pessoa que está cuidando, tocando o cavalo selvagem. Muito interessante essa parte. Eu vi vocês aí falando, e como que, outra coisa que eu queria trazer é como que essa coisa do ambiente, ela ajuda, favorece ou atrapalha que os homens que eu conheço, e eu também, se demonstrem vulneráveis. Né? Eu ouvi falar aí de moto, essas coisas, eu tive no clube do Jeep. Exatamente isso. É uma irmandade que você sente absolutamente à vontade. Agora, ouvi também falar de empresas. Eu trabalhei muito tempo na sede do Banco do Brasil e eu sei como é que é. Então, tudo tem sua medida. E como tem a medida, você, como um adulto, né, saudável de preferência, tem que saber onde que você dosa as coisas, só isso. Isso é maturidade, não tem a ver tanto com nem masculinidade, nem com vulnerabilidade. Torço por vocês. Posso fazer um comentário, pegando o gancho aqui do Manuel? Claro, manda. Uma reflexão que me vem também quando a gente fala de vulnerabilidade, né? Eu tenho observado muito que, tanto em homens quanto mulheres, e muitas vezes até em mim, que muitas vezes a agressividade, ela vem justamente de se deparar, né? Pode ser meio óbvio o que eu vou falar, mas eu precisava formular isso assim, de se deparar com a vulnerabilidade, num tanto que a vulnerabilidade se torna uma ameaça. Né? Para mim foi um insight de poucos tempos atrás, assim, de perceber que as agressividades que eu estava lidando, tanto em mim quanto em outras pessoas, vinha muito desse lugar de se sentir muito, extremamente vulnerável diante do outro. Né? Mas eu queria fazer um comentário ali. Eu não tenho uma reflexão muito formada, mas é como se fosse algo em dupla direção, sabe? Porque eu estou vulnerável e porque eu estou vulnerável eu me torno agressivo, eu me torno agressor. E ao me ver agressor, fico vulnerável porque eu digo, putz, abri, né? Porque quando você se torna um agressor, você está se expondo a uma parte também vulnerável, né? Então são como duas vulnerabilidades, né? Soam como dois tipos de vulnerabilidades. Sendo que a primeira, eu acho que a primeira de eu me sentir vulnerável e reagir com agressão, é a que a gente pode trabalhar
Porque a segunda vulnerabilidade, ela é o resultado que a gente fica envergonhado, como eu fiz isso, eu não sou isso, será que eu sou isso, né? Mas é a primeira vulnerabilidade a que nos dá a chance da gente trabalhar. O que me deixa frágil? O que me toca? Porque me gatilha esta agressão? E aí o trabalho da vulnerabilidade é ali, porque a agressão já é uma resposta. E essa outra vulnerabilidade é o resultado. E vira um ciclo vicioso. Então, eu acho que a gente precisa olhar com maior atenção isso e poder, talvez, reconhecer essa primeira vulnerabilidade, que eu acho que ela é a mais antiga, a mais sensível, que a gente tenta proteger do jeito que dá conta e resulta que dá conta sendo agressor. Né? Então, acho que são duas coisas que se misturam, que vocês dois trazem. Eu acho que até não elaborei toda a ideia, mas eu acho que é bem isso, e muito ligado a esse lugar de negar mesmo a vulnerabilidade, né? Exatamente. Então, a agressão vem, eu vejo que a vulnerabilidade é como se ela estivesse num ponto cego, né? Culturalmente falando, né? As pessoas, as nossas gerações, elas ainda estão com a vulnerabilidade no ponto cego. É muito trabalho para a gente escavar isso. E aí, quando ela vem com uma agressividade para a gente mesmo, primeiro de tudo, porque ela é ameaçadora, porque a gente não conhece ela, tanto os homens quanto as mulheres, né? E aí a reação é com agressividade para proteger alguma coisa que é muito frágil, né? Acho que era isso. Isso mesmo. E aí, nessa... termina. Pode escutar. Cadê o João? Não, depois o João fala. Se não finalizou, tudo bem, depois o João fala. Não, eu ia só fazer o mesmo comentário. Eu já acho que está dito. Oi. É outro João. É tu mesmo. Eu ia dizer que eu não pedi para falar. É outro João. Desculpa, João. O João Batista. Falaram dois Joãos aí. Gente, eu participo do grupo de Homens de Propósito aí e fiquei pensando, né, como esse ambiente que foi criado aí com tanto carinho, né, com a amabilidade que foi criado, com um propósito mesmo, que eu acho que honra esse nome mesmo, né, criou para mim um círculo de estar sossegado comigo mesmo e de autenticidade, foi uma palavra, né? Chegar numa roda e conseguir falar como se estivesse falando para si próprio, sem constrangimento, sem justificativa, sem trejeito, sem nada, sem máscaras, para mim foi uma surpresa tão agradável, né? Foi tão bom isso. E aí eu fiquei pensando na questão que a gente também se expõe muito, né, ali, e não tem nenhum problema em se expor. Para mim isso é uma novidade, porque expor-se sem uma consequência de controle, de castigo, de julgamento, para mim ainda é uma bolha que a gente está vivendo, mas é um ensaio muito interessante para a gente ir adiante, furar essa bolha, né, e conseguir a gente reviver autenticamente em todos os ambientes, né? Não só aí dentro desse nosso ambiente, que é um ambiente, digamos, psicologicamente seguro, né? E a descoberta de você estar à vontade e vulnerável é a grande dádiva de você também conseguir descobrir os outros, as quantas qualidades, as quantas coisas boas, né, que as pessoas sabem a história delas, né? Então, a vulnerabilidade também me serviu pessoalmente para como abrir caminhos, uma quebra de gelo para poder realmente conectar com as pessoas de uma forma autêntica, sem muitos véus, sem muita máscara, né? Está sendo uma experiência muito interessante, muito legal. Que lindo! A todos que estão ali compartilhando nosso grupo, sei e fico feliz que tem muitos outros grupos com
perspectivas parecidas. Eu acho que já é tempo mesmo da gente começar a fazer isso e inundar o mundo com esse tipo de atitude, de organização, de coragem mesmo, de começar a fazer coisas diferentes, né? É isso, só isso mesmo. Que lindo, João, obrigada. Bela fala. Otávio. Ó, gente, já são 9:01 aqui. Então, aí o Otávio falando, depois se tiver mais alguém, a gente finaliza. Bem rapidinho. Eu fico pensando também, né, no pedido do Carlão ali no movimento de como a gente pode ser vulnerável e também a gente ter o olhar para permitir que o outro seja vulnerável, porque muitas vezes a gente tem uma comunicação violenta não permitindo que o outro se expresse, se diga, se permita. Eu não sei, como você não sabe? Então a gente já faz, acaba entrando num movimento de expor o outro, fazendo perguntas já com aquela, eu vou falar na minha pessoa mesmo. Eu muitas vezes me vejo nisso, de fazer algum movimento de acabar colocando o outro, de expondo o outro. Como que você não sabe? Então a gente não permite que o outro seja vulnerável também. E a gente eu acabo alimentando, não me permitindo ser e não permitindo o outro mostrar sua própria Mostrei uma vulnerabilidade minha. Ó, e já que estamos fechando também, eu não tinha barba e beijava o Vlamir também, hein? Pô, vocês estão... Caramba, gente! Escancarando aqui. Não tenho moto. Olha... eu acho que... Eu só queria fechar uma coisinha, dizendo que o Maturana, ele acrescentou à lista dos direitos humanos 3 direitos, que eu acho que tem muito a ver com vulnerabilidade. Um direito é o direito de errar, outro direito é o direito de mudar de opinião, e o terceiro direito é o direito de ir embora sem que ninguém se sinta ofendido. São direitos de vulnerabilidade, né? Eu dizer não sei, ou errei, dizer não estou afim mais, ou estou pensando em que é outra coisa, já não sou mais o mesmo, e de dizer estou escolhendo outra coisa, né? Atos bastante vulneráveis. Sim. Grande sábio. Sábio mesmo. Mestre. Puxa vida, olha, eu sou grato a você, né? Grato a todos que estão aqui, grato também aos homens que a gente está na nossa jornada, grato ao João pelo relato dele, que eu me emocionei com o que ele me trouxe, porque assim, me trouxe porque eu acho que eu comecei esse movimento e tudo parte de um sonho, né? E até mesmo faz parte da minha biografia, da minha vida, de ter tido a força de começar esse movimento e gerar esse espaço de vulnerabilidade, porque todos aqui também estamos na vulnerabilidade de trazer o que pensa, o que sente, sem julgamento. E esse é o espaço do respeito maior pelo ser humano, que está na aceitação, que percorreu toda a nossa conversa aqui. Então, aceitar, inclusive, a nossa grandeza enquanto homens. E eu vejo que a grandeza não dá para ser uma grandeza pela metade, olhar só um lado, né? Porque nós somos luz e sombra. Então, para sermos inteiros, vamos ter que olhar esses dois lados, aceitar esses dois lados. E mais ainda, aceitar a nossa grandeza humana para criarmos um mundo diferente. Um mundo melhor, o mundo que nós queremos ser nesse mundo. Hoje estamos em tempos que eu considero muito difíceis. Essa pandemia, cada um na sua casa, no seu espaço. Eu vejo as pessoas hoje conversando com o terapeuta, assim, nossa, o nível de... As pessoas, o nível de problemas que surgem, né? Então, assim, ter esse espaço
e nós sermos humanos. Acho que essa que eu trago, né, Margarita, da sua fala não toda, de a vulnerabilidade é onde resgata a nossa humanidade. Em sermos humanos, não é o dinheiro, não é o que tem, o que não tem, mas em simplesmente sermos. Então, assim, agradeço a cada um que participou. Nosso primeiro webinar aí. Margarita, puxa vida, você mora no meu coração, a gente se conhece há pouco tempo e a gente vai fazer muito mais coisas juntos, né, com certeza. Então, assim, gente, puxa vida, obrigado a cada um aqui que participou, não somente em ouvir, escutar, que falou também que foi vulnerável aqui nesse meio, porque quando alguém fala, sempre toca o outro. Quando trouxeram o João, abriu o coração dele, tocou o coração do André, né? Que tocou de outras pessoas que escutaram, que às vezes também não escreveu. Então, assim, gente, agradeço a todos. Alguém quer falar alguma coisa antes de sair? E eu quero agradecer também, Flamir, sim, rapidinho, a oportunidade de estar aqui. Trabalhar e conversar com homens, para mim é um privilégio gigante. Honro vocês, honro mesmo, do meu coração. E como mulher, que eu puder ajudar os homens a que tenham permissão neste mundo para serem homens, eu estou a serviço. É um espaço que me importa muito. Eu tenho um filho homem, tenho os pais dos meus filhos, né, estão aqui também presentes, meu pai. São homens que eu honro, que eu valorizo muito. Então, agradeço muito mesmo, para mim foi um presente estar aqui. E as mulheres presentes também, muito corajosas de estar aqui neste lugar para estarmos juntas também, porque isso não é uma mudança de um só, é mudança de todos, né? Então, obrigada. Eu vou aproveitar essa fala sua, porque eu também honro a minha esposa e as minhas filhas que participaram aqui também, né? Uma mora em São Paulo, a outra está aqui com a Eloá, com a minha esposa. Então, honro as mulheres também. Agora, não somente a elas, mas a você e a todas aqui, que a todos vocês, um respeito genuíno. E o Salazar outro dia trouxe, né, Salazar, como que você falou? 50% são mulheres da população, né, em torno disso. Os demais são filhos delas. Isso. É isso, gente. Muito bem, muito obrigado. Beijo no coração de todos. Super beijo, muito obrigada. Muito obrigado, um beijo a todos. Até. Vamos dar um tchau assim. Muito obrigado. Tirou foto, Flamir? Até mais. Pô, não tirei foto. Dona Vulnerabilidade, a primeira vez. Não vai ter foto? Vai ter? Ainda tem chance. Se alguém tirou aí, então tá bom. Ainda tirar tem. Aqui uma Print foto screen, print screen. Ainda tem chance. Já foi. Vai ser na foto aqui mesmo, assim, vai. Pronto. Vai. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Gratidão. Gratidão.